Tem projetos que a gente pensa que vai executar, tem sonhos que a gente já imagina desde a infância e que a gente se projeta realizando ao longo da vida. Ter uma doença não está nesses projetos. Ficar doente nunca é um propósito, mas a doença pode transformar. E às vezes a doença vem para mostrar que o caminho que está lá na frente é muito melhor, muito mais excepcional pela conclusão que se deu. E hoje essa história, do que história é essa? É especial, fala de paternidade, fala de fertilidade, fala de sonho e de projeto que às vezes a gente nem tem lá atrás. Não pode perder. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e estou aqui com minha colega e amiga Mariana Cunha, também oncologista, para conversar sobre os assuntos que permeiam o mundo da oncologia. E de vez em quando, né, além de entrevistas com especialistas, a gente também traz histórias inspiradoras no quadro que a gente denominou aqui de Que História é Essa? Então, com a gente hoje tem o Guilherme Caldeira, que vai contar uma história pra lá de linda, muito especial aí sobre, né, doença, planos, sonhos e paternidade. Seja bem-vindo, Guilherme, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Prazer, pessoal. Tô muito feliz com o convite, né? Acho que falar de doença nem sempre é o primeiro assunto que todo mundo quer, né, tratar. Isso. Mas acho que vai ser uma conversa muito especial, porque foram essas conversas que me fortaleceram durante o meu tratamento. Né? É isso mesmo. A gente pensa muito isso, sabe, Guilherme? Trazer histórias para quem está passando por essa jornada inspira muito, né? Às vezes você está lá na parte pior do tratamento, você vê alguém já um passo à frente e fala, opa, esse túnel realmente tem saída, né? Quem sabe? É isso aí. E quem é o Guilherme Caldeira? Vamos lá, vamos começar, vamos contar para a turma quem é o Guilherme. Vamos começar, né? Hoje eu tenho 41 anos, né, mas nasci em João Monlevade, que é interior de Minas, fica mais ou menos uma hora e meia daqui, acho que muita gente conhece, ele é pro lado do Vale do Aço. Então vim para BH 14, 15 anos e com o tempo, entrando no mercado de trabalho, eu entrei para uma empresa de consultoria e fiquei 15 anos por lá. Então morei em várias cidades, né, inclusive quando aconteceu o diagnóstico, eu morava em Curitiba. Então, cresci ali gostando muito de música, muito próximo à família, né? Família grande de interior, torcedor do Galo, teve uma história da Libertadores durante o tratamento também, que fez parte dessa história. E uma pessoa de muito coração também, acho que eu sou um cara sonhador, assim, talvez não de uma forma tão consciente. Eu sou um cara de muito amor à vida e acho que também somou durante a minha história lá. Perfeito, e amor à vida que foi ali titubeada ali com um diagnóstico que te assolou ali. Conta pra nós aí, pra turma aí, como é que foi esse jovem? Jovem não adoece, né, Grazi? A gente não quer conversar sobre doença quando a gente é jovem, a gente tá pensando na música, né, nas saídas. Exato, eu acho que eu fui surpreendido, claro, acho que a sensação de todo mundo que recebe um diagnóstico desse nível ali, até de gravidade, eu vou dizer que sim, que era uma doença não Hodgkin, né? Era um linfoma, né? Um linfoma não Hodgkin, ele era de grandes células B e Burkitt, então foi meio uma mistura. Eu acabei aprendendo muito de medicina. Os pacientes aprendem, né? Aprendi, eu tinha planilha, tudo, controlava, mas... A hora que chega imunistoquímico com aquela sopa de letrinhas, né? O que eu tenho Mas aqui? O que eu tinha era tempo para aprender, porque eu fiquei morando no hospital durante o tratamento, então... Você estava com quantos anos quando você teve o diagnóstico? Estava com 30 anos. Uhum. E é um grande ponto, assim, que me pegou no contrapé, porque eu sempre fui um cara muito saudável. Uhum. E sempre fui meio viciado em fazer check-up, assim. É mesmo? Eu fazia cerca de 2 check-ups por ano. Com 30 anos, 30 anos, 20 e poucos. Eu fazia 2 check-ups por ano. Meus médicos falavam, cara, para de fazer check-up. Some daqui, né? Já tá tudo certo. Então, eu era muito atento à minha saúde. Nessa época, eu morava em Curitiba, pela empresa de consultoria que eu trabalhava, correndo 3 vezes por semana na praça lá, malhando, academia, muito focado em alimentação, 30 anos, já no momento profissional, já ter uma situação financeira ali, começando a rodar. Melhorar. E, sensação que eu tava meio que no auge mesmo da minha vida, com tudo que eu me organizei sempre, assim, financeiro, saúde. Tudo planejado, né? Tudo organizado. Tava tudo na planilha. Aí a vida dá um tapa na sua cara. E aí?
E aí eu estava no final do ano lá em Curitiba e falei, olha, vou aproveitar o Réveillon, vou ficar por aqui, vou ali para Balneário, vou fazer um final de ano em praia, né, com amigos que eu tinha lá do meu trabalho. E aí fui fazer a barba, quase que na virada ali para o ano novo de 2012 para 2013, e vi um carocinho no pescoço, que é onde tem a cicatriz aqui hoje. E vendo o carocinho, muito atento à saúde, mas também estava no final de ano, Réveillon. Estava em outro clima, querendo né? comemorar ali. E liguei para minha irmã, que é médica, a Lilian, né, minha irmã caçula. Eu falei, Loca, tô com um carocinho no pescoço, mas vou curtir o Réveillon, na volta eu olho isso. Ela, vai lá, pode ser alguma baixa de imunidade, foi tranquilo. Quando eu voltei do Réveillon, comecei a procurar os médicos, mas aí foi muito no livrinho ali do plano de saúde, e o médico me deu um Clavulin BD e falou, cara, isso é íngua, baixa de resistência. Falei, tava no final de ano, não alimentando tão bem, festa, praia, né? às vezes não come tão bem ali. Ele falou, não, isso aí, toma uma Clavulin BD. E em paralelo eu falei com minha irmã, olha, você está aí estudando na faculdade, conhece muito médico bom, acha um outro médico, para eu tirar uma segunda opinião. Ela falou, consegui um médico, ele é meu professor, ele abriu uma agenda, uma exceção, vem para BH fazer consulta. Eu tomando Clavulin BD, reduziu o caroço. Eu liguei para ela, falei, Liloca, já tá melhor. Não, bobeira, né? Não preocupa, porque resolveu aqui. Ela falou, Guilherme, deixa eu te explicar. Meu professor é muito difícil de achar agenda, então você vem para BH com agora, cabeça, sem cabeça, com pescoço. Você vem. Agora que eu marquei, você trata de aparecer. Aparece. Aí vim para BH, fiz a punção, né? Uma agulha desse tamanho, assim. Aí caramba, entrou uma agulha do tamanho do meu pescoço. Falei, tá tudo certo. Voltei para Curitiba, os resultados iam sair mais ou menos 2 semanas. Voltando para BH, e já era fevereiro. E tirando esse caroço, você não sentia mais nada, né, Guilherme? Nada. Não tinha cansaço, impressionante, não tinha... assim. É uma doença silenciosa, né? Acho que por isso que eles falam tanto que o diagnóstico ajuda tanto ele sendo feito na hora certa, né? Não quero que ninguém também fique paranoico com isso, né? Mas é importante. Mas é importante ser todo mundo, todos nós conhecemos bem o nosso corpo, né? Sim, uma alteração ali aqui, né? Tem que ser considerada. Então, quando eu voltei 2 semanas depois, foi uma cena de filme, assim. Eu chegando de viagem, porque trabalhava fora, morava em hotel e tal. Final de semana eu ficava na casa dos pais aqui, porque eu já voltaria na segunda-feira. Quando eu cheguei em casa, a família toda na sala. Você falou, gente, que importância eu aqui, né? Todo mundo que aconteceu? Eu cheguei agora de viagem. Eu já estava com tudo pronto para já sair, encontrar um grupo de amigos. Mas quando eu cheguei em casa, falei, eu todo feliz. Falei, tá todo mundo em casa, eu não vou sair não, vou ficar aqui. Que coisa boa! E aí, um clima, um silêncio. A minha irmã Laila, mais velha, lá chorando, com o olho roxo. E ela estava tentando engravidar há quase 2 anos. Eu falei, alguma coisa da gravidez da Laila. Aí a Lilian sai do bolinho lá, de pessoas lá da minha família, com um papel na mão. Aí ele falou, Gui, o resultado do exame saiu, não foi bom. Mas na minha cabeça, eu não sabia o que era, né? Entendi. Eu falei, olha, pelo silêncio que tá, um caroço no pescoço. Não deve ser bom, mas eu juro né? que eu não tinha uma maldade para pensar no câncer, não, sabe? Eu não estava falando muito do câncer até hoje, mas vocês estão me propondo a falar, então... É importante falar. Eu sempre bato na madeira e não falo. Mas hoje eu vou falar com muita tranquilidade. Isso mesmo, porque falar não atrai, né? Exato. Eu tinha isso ali na cabeça. Mas aí, quando ela falou, olha, o resultado não deu bom, a minha reação foi andar na sala de um lado para o outro em silêncio, e a família toda em silêncio. De alguma forma, eu já tinha conhecimento. Então, eu andei umas 3 vezes para cada lado, todo mundo ficou olhando, eu parei. E de imediato, eu já falei o que seriam quase que os principais mantras do meu tratamento. Eu falei assim, olha, deixa eu explicar um negócio. Eu vou para cima desse negócio, eu vou curar. Não sei exatamente o que é ainda, porque ninguém sabia mesmo. Tinha que ter um detalhamento ali do especialista. Né? Eu falei, primeira coisa, fiquem tranquilos, porque eu tô tranquilo e eu vou para cima. Segundo ponto, se ninguém se importar, eu não gostaria de contar para ninguém. Sim. Eu não gostaria que saísse daqui. Sim. Aí eu olhei para meus pais, eu falei, meus tios, pai, mãe, tudo certo, tudo bem? Imagino eu, minhas irmãs, um filho, eu pedir, é difícil, os irmãos, né, você não contar, mas meus pais na hora falaram, não, Guilherme, tá com você e tal. Eu falei, por outro lado também, não queria que ninguém ficasse me tratando muito diferente.
queria sentir a sensação que estavam me tratando com um E a gente ainda sabe que tem, até hoje tem esse olhar, né? Ai, coitado, tá doente, peso, vai morrer. Né? Exato. E por essa coisa de tá morrendo. E aí a gente fica pra baixo. Tem muita coisa em volta disso que você tá falando durante todo o tratamento, que eu acho que é importante, todos nós sabemos, para lidar com as pessoas que todo paciente que vem aqui contar, fala isso. Fala, gente, a gente detesta essas ligações ou essas falas de piedade, né? Com tipo, certeza. Ai, coitadinho, e detestamos também, vai morrer. Detestamos também ganhar livro e mandar ir pra Praça do Papa. Porque todo mundo dava um livro e falava, vai passar na Praça do Papa. Eu vou pra Praça do Papa. Porque vai ter um lugar, uma grama. Um lugar místico, né? Quem sabe tá mais próximo do céu. Vai né? na Praça do Papa, no dia que você estiver alta. Cara, qual é o mítico? E aí, foi bem isso, sabe? Eu falei, olha... e aí vamos juntos, né? Pode ter certeza que eu tô tranquilo e vamos. E eu falei sem ter uma noção a dimensão do real que do que era, mas aí a partir daí realmente o que eu quero falar muito aqui hoje, assim, sem programar, sem perceber, eu decidi ser muito prático. Isso me ajudou muito, sabe? Porque eu foquei no que tinha que ser feito. Eu já não queria mais saber nome, tipo, eu queria ir pra cima. Eu falei, cara, eu vou cuidar. Eu falava pro meu médico assim, cara, comer couve é bom? Aí ele, Guilherme, você gosta de couve? Gosto, cão come, mas não vai me dar nada. Eu falei, não, eu ponho uma fé na minha couve. O meu suco de limão com couve, pra mim, era algo que... Então, eu acreditava. Legal demais. Então, eu cuidava da minha alimentação, eu fazia tudo certinho. No hospital, assim. E isso é muito legal, porque a fé que a gente põe em qualquer coisa, ela gera resultado, né? Você falar da couve, do seu suquinho de limão com couve, me faz lembrar do pariri, de outras coisas que os pacientes comentam aqui, de incentivo, às vezes é da família, o chazinho de limão toma que vai recuperar sua imunidade. Às vezes não é a ciência que está por trás, mas o afeto, né? O carinho da ação ali que vai gerar um movimento positivo dentro de você. E um cuidado, né? Assim, eu acho que a gente coloca esse cuidado para um outro, né? Um médico, o radioterapeuta, um oncologista, mas o que a gente pode fazer? Então, essas pequenas coisas a gente sente se cuidando também, é muito importante. De responsabilização. Né? A gente precisa se responsabilizar. Eu falo que tem paciente que chuta o balde, vai viver a vida loucamente e usualmente vai pior. Né? Porque continuar cuidando da saúde, se preocupando, né? Comendo bem, fazendo a sua parte, faz muita diferença no resultado final. E aí chegou o diagnóstico e falou, beleza, vamos pro meu suquinho de couve, vamos ver qual é a proposta aqui do tratamento. Como é que foi? Foi isso, chegou o diagnóstico e aí, por coincidência, era um dia antes do carnaval. 2013. Não, mas você tá assim, antes do Réveillon? Só época boa, né? Oh, meu Deus, 30 anos. Ali o caroço em dezembro e o diagnóstico em fevereiro. E foi um carnaval que foi bem no início de fevereiro. Então, a minha irmã mesmo falou, olha, fevereiro agora vai ser difícil, assim, todo mundo tá de recesso e tal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos começar a pensar no que pode ser feito. Eu falei com ela assim, olha, o que eu posso já fazer? Tem algum exame de sangue, de urina, eu quero fazer. Não, vai ter o pré-operatório, porque vai ter que fazer a biópsia. Então, nós já conseguimos adiantar algumas coisas. Ela trabalhava na aeronáutica na época, então eu consegui ir lá na aeronáutica durante o carnaval e fazer alguns exames. Ótimo. E em paralelo eu falei, vamos também viver o carnaval, porque eu queria também... não deixava de ser um momento que eu estava em casa, porque eu morei tanto tempo fora, eu estava morando fora, então eu vinha um final de semana ou outro. Então foi um momento de eu estar também entre amigos, né? E até tem uma história muito legal, que o meu cunhado, que namora minha irmã médica, ele é o meu melhor amigo de faculdade, ele é baiano. Ele falou, vamos ali que tem um bloco de carnaval em BH agora, que é o Baianas Ousadas. Tá começando. Que é famoso, Tá começando, tinha 3 mil pessoas, o trio elétrico dos meninos era uma bicicleta com a caixa de som. Legal. E eu já conhecia a turma do churrasco lá que ele fazia, eu falei, então vamos lá no bloco. E fui já com diagnóstico e tudo, e durante o bloco do Baianas, eu abracei a minha irmã e meu cunhado e falei, olha, eu vou pra cima, eu vou curar, eu ainda vou comemorar minha vida no meu próprio bloco de carnaval, porque eu vou criar um bloco de carnaval depois que eu vou curar. Meu Deus. E eu criei o Pacato Cidadão, o bloco que tá distante. Que legal. O ano que vem só vai dar paciente oncológico atrás do bloco do Guilherme. Eu cumpri a promessa e nós fizemos alguns carnavais no Pacato. Legal demais. Então, tem muita história, assim, eu falo uma coisa muito que eu conto para as pessoas, assim, eu não abro mão e não abriria mão de ter vivido isso. Isso é muito interessante. Não abriria minha vida, assim, e também não por muita coisa, não, porque muita gente falava assim, isso aconteceu pra você ser melhor. Eu falava, cara, não acho.
Porque eu já me considero uma pessoa legal. Tem muita pessoa que eu tenho pra indicar aqui pro meu lugar que eu preciso ficar mais legal. Então eu também... Tá precisando melhorar mais que eu, né? Mas você sabe o que que eu acho interessante da sua fala? Que a gente também conversa muito aqui, porque as pessoas quando têm um diagnóstico e aí faz uma reviravolta na vida, começam a focar lá no final. Quando eu melhorar, eu retomo minha vida, eu vou fazer... Bem lembrado, eu tenho Grazi. um sonho de ter uma banda, eu vou fazer. E as pessoas não vivem o processo, né? Parece que tem um gap, um buraco negro ali, até chegar no final, que às vezes esse final não chega do jeito que a gente espera. Então é importante tentar, é óbvio que não precisa ir pro bloco do carnaval, né? Porque tem muita gente que não consegue, mas pequenas coisas que às vezes são significativas para essa pessoa precisam ser feitas ao longo desse tratamento, né? Eu carreguei muito isso, tá? Porque eu tinha realmente essa sensação de que não era por nada mais, por ser uma pessoa melhor. Eu não tinha esse sentimento, por que eu? Eu, pelo contrário, eu pensava, por que não eu? Legal. Por que eu não poderia ter e uma pessoa ali poderia estar no meu lugar? Então, eu não carreguei essas questões, que acho que já foi um ponto de largada muito interessante, que me deixou leve. Com certeza. Eu tive um episódio logo no início do tratamento, que tinha um psicólogo lá à disposição dos pacientes no hospital. No segundo encontro com ele, eu fui bem direto com ele. Eu falei, olha, eu respeito muito sua profissão, eu acredito muito no trabalho que você faz, mas eu realmente estou tranquilo. Porque eu estou aqui, eu sei que agora eu vou ficar aqui por um bom tempo, e eu preciso de focar em tratar. Eu não quero ficar divagando muito, porque a primeira relação ali de contato que eu tive com ele foi muito assim, você tá bem? Você tá com medo? O que você pensa da vida? Falando baixo. Não quero que caminhe para esse lado. Então, meu quarto era iluminado, tocava música o dia inteiro. Eu acordava, eu tinha um negócio de falar assim, vamos arrumar o quarto. E aí, meu cunhado me acompanhando, às vezes minha mãe, minha irmã, Gui, arrumar o quê? Não sou um quarto de 30 metros, sei lá, vamos arrumar. Vamos dar uma enfeitada. Eu arrumava a cama, dobrava a roupa de cama, sentava no sofazinho, via televisão. Eu entendi assim, a cama não é o lugar que eu tenho que estar mais. Já deu 7 horas, eu já tenho que estar em movimento. Então, eu tive uma dinâmica ali, porque eu morei 1 ano no hospital. Isso é porque o não Hodgkin. É porque o não Hodgkin, né? Ele é uma doença mais agressiva, então... O meu tratamento foi o Ipercevad, que eu acho que é um esquema americano. É um esquema de quimioterapia, né? Pra quem não super agressivo. Sabe, muito difícil, né? Com muita complicação. Vai saber, melhor com a Grazi, assim, acho que são 8 ciclos no padrão. Menos. E eu tomava químio durante, acho que 21 dias. E aí, a minha alta, que não aconteceu nos primeiros 2 ciclos, que meus médicos falaram assim, Gui, a gente queria te pedir um pouco de força e de vontade para nós fazermos 2 ciclos de uma vez, para a gente já bater forte na entrada da doença. E eu fiquei 60 dias direto dentro do quarto do hospital. E aí, minha primeira alta foram de 4 dias. E cada alta que eu tinha, eu mesmo ligava para os médicos, falava, cara, eu quero voltar. Eu quero voltar, quero voltar para tratar. Assim, eu não queria ficar... em casa, assim, eu queria realmente dar ritmo no tratamento. E quando eu já estava lá no 4º, no 5º ciclo, eles falaram, Guilherme, calma, pega mais uma semana, descansa. E aí eu fui também me familiarizando com a rotina, né? E soube enfrentar bem ali a reclusão, de trabalhar a mente, porque você ficar dentro de um quarto lidando com uma doença grave, você tem que estar muito fortalecido. E eu fui me fortalecendo. Não usava roupa de hospital. Não usava nunca. Mesmo? Eles chegavam de manhã, traziam o pijama num saquinho, pegava do dia anterior e eu falava, por que você não deixa um aí pra sempre? Não, porque é procedimento, trocar. Mas não usava. Quando eu fiquei com hemoglobina 6, eu usava a maquiagem das minhas irmãs. Dá uma coradinha no rosto. Botava uma touquinha, às vezes, porque eu não queria me ver sempre ali sem cabelo e tal. Eu ia usando algumas formas ali de não ficar ali com cara muito de hospital também. Teve um momento que você falou assim, agora eu tô sentindo doente, agora eu tô me sentindo, deu uma baqueada aqui, isso aqui pegou. Porque parece que você foi sempre muito positivo, né, ao longo dessa jornada. Foi, sim, assim, acho que eu chorei umas 3, 4 vezes, acho que dessas 4 vezes, umas 3 foram de alegria, aí teve choro de medo de não dar certo, de ir embora mesmo, tá? Agora é legal que eu carregava um sentimento muito bom, que eu acho que vale todo mundo até refletir isso, principalmente quem tá aí com a vida saudável. Eu tinha uma sensação muito leve de que eu tinha feito tudo que eu realmente quis fazer na vida, sabe? Assim, de ter falado o que eu quis para as pessoas, de ter pedido desculpa quando eu senti que eu tive que pedir, de falar te amo quando eu achava que tinha que falar, a relação minha com meus pais, com irmãos e tal. Então, é meio que se a gente fizer uma dinâmica, assim, amanhã eu vou para a Lua.
Não tô devendo nada, né? Não tô devendo nada. Deixava muito em paz. Isso é muito legal, né? Deixava muito em paz. Mas tive, sim, a sensação da doença ter chegado, porque o perder cabelo ainda é muito emblemático, assim, né? Muito impactante. Assim, eu passei vestibular e não raspei cabelo. Eu nem pintei muito meu cabelo, mas eu gosto muito dele. Então, assim, o perder o cabelo bateu forte. Assim. Eu relutei muito para raspar a cabeça. Chegou ao ponto de eu acordar e no travesseiro tinha um tufo, assim, eu puxava já uma mecha na mão, saía. E aí minha irmã, um dia, com o jeito que ela tem, a Laila, né, a mais velha, e ela chegou, Gui, vamos raspar com muito carinho. Aí eu raspei. E até achei minha cabeça bem legal. E é engraçado porque, usualmente, quando a gente está lidando com o paciente homem, né, oncológico, a gente, eu acho que não tem tanto esse foco do cabelo. E a gente precisa entender qual que é a demanda de cada um, né? Porque você vê que cabelo não é uma coisa especificamente das mulheres, né? Então, tem mulher que não liga, tem homem que liga muito. A gente tem que entender essas particularidades. Sim. Né? Para cada paciente é realmente único. Existe, tá? E eu acho que conta muito a equipe médica, sabe? E eu acho que da minha forma, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de pessoas. Eu ficava no 11º andar, nesse hospital que eu internei. E aí, quando eu tinha alta, eu ligava para lá e falava, eu quero voltar pro 11. Então, já é minha casa, né? Eles me acolheram lá, porque era a mesma equipe. Então, assim... Os médicos são duros hoje em dia, né? Assim, os médicos hoje, né, eles têm uma dinâmica. Eu fui parar no final do tratamento, fui parar no Sírio para fazer um autotransplante de medula. Eu não sei, né? Mas a médica lá, ela era muito famosa, até de mídia, né? Ela tratou alguns atores assim e tal. E quando eu lembro que quando ela chegou... Ela era uma personalidade, Uma personalidade. E quando ela chegou, ela só bateu. Depois ela virou uma grande amiga minha e tal. Ela até falou, ela foi na minha festa da pega da medula. Aí a doutora Mariana Sachará, que era braço ela falou, olha... Aí eu falei, não, mas ela falou assim, a doutora nunca vai nas festas de pega da medula, acho que a sua deve ser a 3ª ou a 4ª. Ela virou uma grande amiga. Mas no primeira consulta lá, ela foi muito dura, né? Então... Dura que você diz de falar de prognóstico, falar de como que a doença é muito grave, que a doença é difícil, tudo isso, né? Sabe o que acontece? Eu cheguei lá, eu já tinha feito os 7 ciclos. Então, faltaria um só para fazer o autotransplante. E ela chegou muito objetiva e direta, e eu já estava bem cansado, eu tinha apanhado bastante. Já era quase um ano de tratamento. E para o médico, eu não tiro a razão suas, tá? Dos médicos. Você tem que tratar ali como quase que um processo mesmo. Porque se você também levar para o coração ali, você não tem estrutura de ver tanta coisa acontecendo. Mas para nós, ali, família, já estávamos ali vivendo isso, que chegamos em São Paulo, olhar para o meu lado. Estava desgastado. Olhar para o lado, minha irmã, que já tinha aberto mão de tantos plantões para me acompanhar, cansado, com o casamento marcado que ia ter que ser anulado, adiado. Meu pai ali como pai, sentindo a dor de ver um filho. E ela chega e fala, olha, você é uma doença grave, nós não te damos a garantia que você vai conseguir curar. Colocou os pingos nos is, de uma forma bem direta, né? Quando ela terminou de falar, você tem alguma pergunta? Eu falei assim, tem sim, doutora. Você tem alguma coisa de bom para me falar? Porque eu preciso de algo bom para me escorar. Ela assustou. Falei, não tenho. Você tem 30 anos, você não teve nenhuma intercorrência, você está reagindo bem. Falei, então ótimo. Então eu quero eu vou confiar nessa parte. Nessa parte aí, vamos esquecer o resto e vamos embora. E uma questão que a gente queria conversar um pouco, né, Mari? É difícil não. Hoje em dia tem muito, cada vez mais a gente trata pacientes jovens, mas é porque quando a gente fala na oncologia, usualmente a gente está acostumado a falar de paciente mais velho, que já passou dessa fase que eu vou chegar agora. Quando a gente tem 30 anos, em geral, você pode ou não ter filhos, mas isso não é uma questão. E quando a gente começa tratamentos oncológicos, muitas vezes esses tratamentos têm impacto em fertilidade, né, Guilherme? Na época, quando você tinha 30 anos, você não era pai. Não. E eu acho que talvez nem tinha essa preocupação. Como é que foi essa questão, assim? Como é que foi abordada? Como é que foi essa abordagem em relação à fertilidade? Você fez ou não a preservação do sêmen? Como é que ficou essa questão? Quando eu internei, esse mérito é todo da Laila, minha irmã também. Acho que eu comentei aqui, né, numa das falas anteriores, que a minha irmã já estava tentando engravidar há 2 anos. Então ela já estava num processo ali bem duro ali de buscar ali a maternidade, a gravidez. E ela que se atentou a isso. Quando iniciou o tratamento, ela falou, Gui, você vai passar por um tratamento com quimioterapia e é importante você congelar o sêmen e tal, porque isso pode comprometer sua fertilidade.
E isso não passava na minha cabeça. E confesso que no meio desse turbilhão de coisas, assim, nem sempre eu lembro de ter sido advertido, não, sabe? Pelas equipes, etc. Sim. Não que seja uma questão... Porque às vezes você tá ali você tá naquele turbilhão e às vezes o paciente não tem essa prioridade, nem nunca pensou nisso. Eu 30 anos eu não pensava. E você tá com uma doença potencialmente grave, né? Que pode até ser fatal em alguns casos. E fala, gente, que filho, né? Assim, tô querendo viver, tô querendo tratar, ficar bom logo. Mas é importante, porque a gente sabe que tem um futuro pela frente. E se mais pra frente, se tiver ótimo, e essa questão surgir, né? E foi o que aconteceu comigo, assim, a Laila me alertou sobre isso, eu fui lá, fiz o congelamento, aí até brinquei com vocês aqui, né, foram 10 anos pagando uma mensalidade para ter o congelamento lá ativo, né? A boletinha do... Era uma boleta. Chegava a boleta do Netflix, e congelamento. E congelamento. Todo mês tinha uma mensalidade. Eu olhava ali e falava, não, tá valendo. Assim, né? Vamos lá, porque eu fiz um espermograma depois do tratamento e estava bem ruim, assim. Eu peguei umas segundas, terceiras, quartas opiniões, todo mundo não tá legal, mas com o tempo geralmente volta, mas não tinha garantia. Então, o pagar ali o congelamento me dava essa tranquilidade. Falei, gente, quando isso é uma questão, mais, né? Eu vou ter essa opção, né? E foi o que aconteceu. Eu agora sou pai e a minha filha comemorou 1 mês de vida ontem. Que gracinha. E agora eu realmente emocionei pela primeira vez aqui na conversa, porque realmente é mágico, sabe? Assim, pensar na minha cura, porque foi uma história de vida, de cura muito bonita. E hoje, realmente, ter a Luísa, que é minha filha, eu vou ter meu primeiro dia dos pais agora, da minha vida com ela no colo, e falando com vocês aqui 2 dias antes, tá me trazendo assim, um filme na cabeça, assim, uma história. E eu e a Lara, hoje, minha esposa, nós não imaginávamos o quanto nós estaríamos completos. A Luísa não foi planejada, porque nós falamos, a partir de 2025 nós vamos falar sobre isso, sobre filho, né? Vamos pensar, vamos esperar 2025 e a gente começa a olhar. E eu, um belo dia, virei e falei, amor, eu passei por um tratamento, meu espermograma era péssimo, que eu fiz há 4 anos atrás. Eu estava considerando o exame de 4 anos. Meu espermograma horrível, eu não devo estar ali tão bem ali para ter filho. Você é celíaca, tá um pouco incomodado com anticoncepcional, hormônio. Para de tomar. Vai dar em nada, não. Vamos. Aí no dia do aniversário dela, deu meia-noite, a gente estava assistindo um filme, deixou um bolinho escondido, ficando parabéns. Parabéns, amor, soprou uma velhinha. Eu falei, vamos acender a velhinha de novo para tirar uma selfie, nós uma foto pra gente lembrar. E nós 2 em casa, assim, à noite. Fui acender a velhinha no fogão, quando eu virei, escreveu na camisa, papai, estou chegando. Ai, que legal. Dia do aniversário dela em novembro. E a Luísa nasceu agora. Eu acho que isso é um ponto, tá? Falando aqui, né, as pessoas que estiveram ouvindo, que estiverem com um processo desse diagnóstico, de tratamento, faz o congelamento, procura... Porque fez toda a diferença. Né? Não, e a vida muda, né, Guilherme? Quando você tá com esse diagnóstico, o foco é realmente doença. E a gente trata os pacientes, os tratamentos têm melhorado cada ano que passa, e os pacientes têm retomado, né, as vidas, aos trabalhos. Então, mesmo que não estejam curados, eles estão aí vivendo. E às vezes a prioridade muda. Então, a prioridade que era a doença, talvez vire a paternidade, talvez a paternidade ou a maternidade tragam uma esperança a mais, uma força a mais, né? Então é interessante você ter essa oportunidade, né? A oportunidade de sonhar. Vários pontos importantes da conversa com o Guilherme, né, Grazi? Acho que a gente batalha muito aqui nesse espaço, que esse espaço foi construído pra gente debater o câncer mesmo, falar câncer sem problema, igual a gente fala infarto, igual a gente fala hipertensão, igual a gente fala derrame. É uma doença democrática que não escolhe cor, raça, gênero, classe social, nem idade. Então a gente precisa trabalhar a ideia de que precisa haver vida enquanto se tem tratamento, porque a gente não sabe aonde essa estrada vai chegar. Verdade. Que o câncer não define ninguém. Definitivamente, tudo que você contou aqui, da história que você tem com o câncer, o Guilherme é muito além dessa história do câncer, né? Essa passagem da sua vida pode até ter moldado várias atitudes suas que vieram posteriormente e hoje faz uma reflexão com a paternidade. Porque você está num podcast falando de câncer, mas certamente não é o câncer que te define, não define a existência do Guilherme aqui. E
eu acho que o diálogo de informação que cabe aqui na fertilidade, que a gente conversou, que infelizmente não é da prática clínica ainda, gente. O processo de congelamento de semente ainda é restrito a alguns centros, e especialmente restrito a pessoas que têm condição de pagar por isso. Ele até existe no sistema público, mas às vezes é demorado, né? Então, o paciente que tem urgência em começar o tratamento, muitas vezes não consegue. É isso que eu quero dizer, mas não exclui o fato de que nós, a equipe médica, a equipe assistencial, deva instruir os pacientes desse processo. Afinal de contas, a Grazi também colocou super bem aqui, a vida tá rolando, a vida tá acontecendo, e a gente não tem como se projetar para além daquele turbilhão da doença no momento em que as coisas estão todas confusas ali. Então, ter alguém ali como a Laila, com alguém do lado que fala assim, ó, Guilherme, vai lá, se atente aí, vai lá conversar com o seu médico sobre isso. Ouça o podcast da Mari da Grazi lá, vai lá ver, falar sobre fertilidade. É importante, né? Conversa sempre boa nesse sentido. E Guilherme, assim, depois de tudo, uma pessoa que passou 1 ano internada, fazendo quimioterapia, falou bem aqui sobre hipercevade, protocolo supergás, mas, gente, é dificílimo, tá? Quem tá aí escutando, ó, parece que foi leve, né? Porque às vezes tem lá a gente lá sofrendo. Gente, o protocolo hoje, né? 12 anos depois, 13 anos depois, o Guilherme tá falando com uma outra ótica, né? Sobre um outro olhar aqui. Mas o protocolo difícil, com um transplante que não é fácil. É uma região que a gente toca aqui na zona, né, de transplante, que é um processo super crítico, né? E você foi feliz em ter a pega da medula. Ainda teve um momento especial nessa pega da medula, não teve? Como é que foi isso? Muito especial, porque o tratamento, ele aconteceu no momento que a Laila, minha irmã, ela tentava engravidar já há 2 anos, e a Lilian, a caçula, estava com um casamento marcado lá com o meu melhor amigo de faculdade lá, que é o Miguel. Então, a minha doença, o tratamento veio no meio desse momento. E aí, o que aconteceu? No dia que eu raspei a cabeça, a Laila, dentro do hospital, foi lá no laboratório e pegou o exame que confirmou a gravidez. E quando eu fiz os 60 dias de hospital, que foram esses 2 primeiros ciclos emendados, eles fizeram um bolinho lá para mim, para comemorar, que já tinham passado 2 meses. E a Laila leu uma carta de surpresa para todos nós, que falava, nossas vidas estão se formando juntas. E eu imaginei que eram nossas vidas, né, a família e tal. Ela, no final, ela falou, não é tio Gui. Então, era a notícia da Laila grávida, da Alice, legal. Que é a minha sobrinha. E aí, a gravidez veio como algo que me fortaleceu ainda mais. Eu falei, pô, gente, agora mas é eu vou, engraçado, né? que família. Eu vou lutar. Eu acho bonitinho que eu acho que você tem um afeto pra falar da sua família que é muito bonitinho. Assim, muito unido lá em casa. Nós somos unidos demais. Das irmãs, que a gente fica até emocionada. Assim, eu acho lindo quando tem essa conexão da família. E é bonito quando as pessoas não fazem um drama com tudo, tipo assim, ai meu Deus, não vou contar da minha gravidez porque o outro tá passando por um problema tão grave. E é engraçado como é que vocês conseguem juntar tudo de uma forma tão positiva, né? Então, trazer no meio de um tratamento uma notícia que deixa todo mundo... porque a gente vê o contrário, né? Não vamos contar agora não, porque, coitado, tá passando por uma fase difícil, eu tô aqui super feliz. Celebrar a vida. Então, muito bacana. Foi vida, né? Não, pelo contrário, foi muito vida, bacana, foi mais um motivo para eu batalhar, para eu buscar a cura. E o que você falou realmente foi muito isso, tá? Foi uma história realmente muito bonita, muito pela forma como todos nós encaramos. E foi curioso um determinado momento, porque eu escutava, aos poucos, quando eu fui abrindo a questão do meu tratamento, porque foi 1 ano, né? Então, assim, meus amigos de Curitiba me procuravam, eu falava, eu tô em BH. Meus amigos de BH me procuravam, eu tô em Curitiba. Eu não contei que eu estava internado. Entendi. E lá na minha família, durante um bom tempo, eu preferi. Porque o podcast que vocês fazem é um pouco para desmistificar isso. Sim. Mas quando você fala em câncer, as pessoas já começam... Pelo menos no primeiro momento, tá todo mundo ali... Entendeu? Elas já veem um lado muito pesado. Cara, isso tem que ser desmistificado mesmo. Porque eu fui testemunha do tratamento com a tecnologia já da quimioterapia, que já tem moléculas que são benéficas para não bater tanto no organismo. Eu tinha época que era uma agulha com químio, outra para tirar o efeito da químio. Então, tem que realmente existir esse lado, porque eu realmente fui muito positivo, sem saber e sem perceber, mas quando eu comecei a ver o relato dos médicos e das pessoas que estavam lá me vendo. Pô, você ama muito a vida. Eu falei, cara, é claro que eu amo a vida. A sua energia contamina. E eu falava, é o esperado, que quem tá aqui... E eles falaram, e não é o que acontece às vezes. Tem paciente realmente que prostra um pouco e tal. Mas eu tive esse lado de levar dessa forma. Outra coisa que você falou que eu também aprendi no decorrer,
fazer com que a trajetória ela seja vivida. Porque alguns momentos também eu confesso, assim, na cabeça me dá uns boicotes ali. E uma médica minha, que hoje é uma grande amiga, e todos se tornaram amigos, que são parte ali da minha vida hoje mais ainda, ela falou, Gui, curte a trajetória. Ela usou essa expressão, curte o processo. Ela citou um livro, ela é muito inteligente, ela lia uns livros assim, diferentes e tal. Ela falou, olha, curta o processo, porque é o que você falou, enquanto você está ali, você está vivendo. Isso. Então, nós fomos positivos como família, a Laila engravidou durante o tratamento seguiu, e aí eu fui para São Paulo, porque eu estava muito bem, eu já tinha pedido muito um PET scan ali, durante o tratamento, para eu saber como é que estava. E os médicos não queriam, Guilherme, não existe fazer PET scan durante o tratamento. Só que eu venho de uma área de consultoria que é tudo causa e efeito. E a medicina não é causa e efeito. Então, pessoal da engenharia, matemática, administração, gestão, eles são terríveis. Eles têm sempre uma tabelinha ali, né? Eu tinha uma planilha que eu controlava tudo. 1 mais 1 tem que ser 2, e né? Aí? Tudo. Essa planilha foi um caso legal, assim, porque eu controlava tudo. Eu falava, o remédio que eu tomei dia tal, eu deixava quase que um diário ali, e eu sabia qual que era a próxima químio que eu tomava. Eu ligava pro estoque do hospital, perguntava se tinha rituximab, que era aquela químio que tem fotossensível, né, com a capa e tal. Então eu comecei a participar, eu peguei comprimido do repetido, me entregaram o copinho e falaram, ó, esse aqui tá repetido. Esse aqui não tá não. Né? Gente, atenção, o pessoal da enfermagem, eu gosto pra caramba deles, mas outro dia entraram com a luva, abriram a maçaneta e estão trocando meu acesso. Então eu ficava muito atento. E eu tinha uma planilha que os médicos falavam, Guilherme, larga essa planilha. Eu falava, gente, eu tô aqui o dia inteiro, eu tenho que ter alguma coisa. E eu trabalhava com gestão. Eu gosto disso, né? Meu trabalho como gestão era ter planilha. Quando o meu fígado alterou, TGA, TGP... TGA, TGP. A transaminase lá alterou, eu fui na planilha e consegui ver todos... Porque eu lançava o resultado dos exames lá, eu vi que quando meu fígado alterou, condizia ali, batia com o dia que eu tomava lá um remédio lá. Não sei se era químio, se era um remédio. Eles trocaram esse remédio. Olha só. Porque viram que estava agredindo o fígado. E depois eles ficaram fã da minha planilha. Eles falaram, não tem como mandar uma cópia. Aí eu falei, agora vocês estão gostando, né? Aí você chegou em São Paulo para tratar e já foi. E aí fui para São Paulo para fazer... Né? Aí eu fiz o PET scan durante o tratamento, que eles abriram mão, de tanto que eu insisti, então eu faço o PET scan. E deu... Resposta completa. Como é que chama? Quando... Resposta completa. Resposta completa. E falou, olha, já não tem nada aqui. Mas como é uma doença muito agressiva, nós vamos cumprir o tratamento todo. Quando eu cheguei em São Paulo, eles falaram, não, para fazer o autotransplante de medula, você vai ter que fazer um 9º ciclo. Que esse foi o barra pesada. Vocês que são mais entendidos tecnicamente... Parece que a última quimio antes do transplante, ela realmente dá uma lavada. Sim. Eu bebi um copo d'água ali e já banheiro. Isso mesmo. Então, banho de assento, porque... Ficou tudo ruim. Efeito colateral. Mas mesmo assim, ainda deu certo, né? E aí, eu fui fazer o autotransplante e entrei naquele processo de acompanhar a pega da medula. E andou de lado, tá? Não foi dentro do prazo que eles imaginavam, não. Demorou um tempinho. Demorou. E imagina a ansiedade, né? CD34, que fez a infusão. Sim. No dia que foi fazer a infusão, meu catéter era de uma mangueirinha muito fina, que ele colou, não aguentou a pressão, aí teve que bater quase que um prego, assim, uma agulha muito grande para fazer a infusão da minha medula. E aí eu fiquei ali no hospital esperando o momento da pega. Já tinham passado 14, 15 dias, os enfermeiros, o pessoal faz um bolão para saber o dia que a minha medula ia pegar. Nossa, que agonia. Tem um bolão lá, eles fizeram na parede, né? E não chegava. E aí, um belo dia, sua xará, era uma pessoa do time lá, da enfermagem, Mariana também, chegou, me deu um abraço assim, porque os exames eram 5 horas da manhã, assim, de sangue. Guilherme, tal, você tá curado, acabou, sua medula pegou. Você falou, oi, será que eu tô sonhando, eu abri o olho, assim, eu falei, meu Deus. Aí comecei já, chorar, olhei pro lado, a Lilian tava lá, minha irmã, a Liloca, tava me acompanhando lá em São Paulo. Falei, Liloca, acorda, minha medula pegou, acabou, aí chorando e tal. Liguei pra BH, tava lá em São Paulo, liguei pra BH, na casa dos meus pais, minha mãe entendeu, eu falei, mãe, acabou, tô curado, minha medula pegou, ela falou, Guilherme, não acredito, Laila tá indo pro hospital agora, a Alice vai nascer. Nossa! Olha só, 2 nascimentos. Dia 19 de novembro de 2013. Sem chorar, Guilherme. Nasceu de novo, né? E tem muito Deus nisso, né? Minha mãe
fez a novena da Santa Terezinha, que tem a história de receber uma rosa. Ela estava na padaria lá em São Paulo, olhando umas flores de uma senhora lá que vendia. Ela viu minha mãe, aqui, você está olhando com tanto amor minhas flores, toma essas rosas aqui. Aí bateu lá de receber as rosas. Que legal. E nasceu a Alice de parto normal em BH, no dia que a minha medula pegou em São Paulo. Olha, que legal. Nasceram. Final de novela, né? Pronto. Eu, cabeça raspada, com a Alice no colo, entrando no casamento da minha irmã com meu melhor amigo. Com a aliança. Gente, que legal. Tem esse vídeo aí, depois eu dou um jeito de mandar para vocês. Mas é isso que eu falo. Um dia antes de eu entrar na internação aqui em BH, eu chamei minha família, a minha irmã mora perto ali do hospital que eu fiquei, aqui em BH, e aí eu dormi lá, porque 5 horas da manhã eu tinha que internar. E eu mesmo ia sozinho, assim, eu punha uma mochilinha, ia a pé e batia lá, interna aí. Cheguei. Passava pelo PA lá, consegui mudar alguns procedimentos no hospital, que eu, se tiver um espaço, eu quero falar um pouquinho disso. Né? Aí, eu um dia antes de ir pro hospital, falei com a minha família, falei, olha, é algo sério, é grave, mas eu queria chamar todo mundo a se atentar, porque vai existir muita beleza, assim, durante esse processo. E foi isso que aconteceu, assim. Meu pai era o cara lá mais da burocracia, junto comigo, ficava olhando o plano de saúde, as coisas que tinha que olhar. A Laila foi a fé, porque estava tentando engravidar e trouxe para mim aquela força de muita fé, porque ela estava muito envolvida nisso e tal. A Lilian era médica, então ela cuidou ali da parte técnica toda. E minha mãe é mãe, porque mãe é meio tudo, né? Mãe no negócio. Gente, mas é Eu muito... tinha uma equipe, assim... E a gente sempre fala isso aqui, que rede de apoio é uma coisa fundamental. E a rede de apoio, ela é importante quando ela divide funções, né, Guilherme? Que é exatamente o que você acabou de falar. Então, não precisa todo mundo fazer tudo. Então, às vezes, tá cuidando da comida, tá cuidando da burocracia, da marcação de consulta, né, assim, dos exames. O outro da parte espiritual é tão importante quando a gente consegue juntar, porque não sobrecarrega ninguém e usualmente o processo flui com mais leveza, né? Agora, uma coisa muito legal que eu também acho na sua fala, e óbvio que não é de todo mundo, eu acho que cada um tem as suas crenças e seu jeito de olhar a vida, mas eu acho muito importante quando a gente pega essa fala de eu não fiz nada de errado. Porque tem muito isso no câncer, sabe? O que eu fiz de errado para merecer essa doença? Porque a gente fala muito de fator de risco, e óbvio que tem essa questão da gente saber o que você come, né? Assim, o estilo de vida que você leva, mas de tirar um pouco também dessa culpa das costas, né? Assim, o que eu fiz? Como se fosse quase um castigo de Deus, né? Muita gente tenta trazer explicação, né? E durante esse processo, você acaba se aproximando muito de religião e de religiões diferentes, né? Então, eu recebi pessoas um pouco mais lá do espírita, né? Católico, então, e com todo o meu respeito a todos eles, porque para mim, no final, tudo converge para Deus, né? Você vê tudo com a mesma linguagem ali. Mas muita gente fica tentando realmente achar... A minha primeira reação, quando a minha irmã trouxe o diagnóstico, eu falei, eu quero falar com o médico. Ela, Gui, ele só fez a punção, ele não entende muito detalhe. Ele vai saber falar. Não, eu tenho que ir lá nele. Então, assim, a reação é de querer saber a causa. Então, conversando com a equipe lá de São Paulo, de BH, citaram poluição. O mundo hoje, muita poluição. Alguns fatores, porque não tem realmente um fator genético. Quer dizer, até então, comprovado no linfoma, não tinha, né? E aí, é realmente aquela história, gente. Talvez focar menos no nome, no tipo, e ir para cima. Eu tenho consciência que eu fui um caso bem sucedido ali no tratamento, tenho consciência de que eu tinha um plano de saúde, eu ficava... Teve um acesso fácil. Sabe, assim, é importante, nós estamos falando aqui para muita gente, e eu tinha um plano de saúde que era legal, eu tinha uma irmã médica que ajuda muito, você ter alguém que tem conhecimento e tal, e a gente sabe que não é a mesma história. Eu lembro que tinha alguns quartos do lado, uma época eu estava tentando dar uma agulha de hub lá, uma agulha que não tá tanta infecção, para um quarto do lado que tinha um cara mais ou menos da minha idade tratando, que o plano dele não cobria a agulha, que era a borboletinha, ele tinha a agulha borboletinha, eu tinha uma agulha lá que meu plano cobriu, o dele não, e eu queria dar uma agulha para ele, porque um dia lá alguém deixou uma lá de reserva na gaveta, falei, cara, não pode ter um protocolo do hospital, então tem todas essas questões, e eu sei o quanto que isso é decisivo, assim, coisas que nossos olhos não enxergam quando nós não estamos passando por isso. Durante o meu tratamento, assistindo televisão, eu inclusive eu odiava ver jornal, porque eu não podia saber de tragédia, assim.
alguém morreu, alguma coisa, aquilo acabava comigo. Porque eu tava muito mais sensível ali, eu não gostava de ver jornal, porque eu falei, cara, essa tragédia, aquilo batia forte. Mas num dos jornais que eu tava assistindo, o governo tentando batalhar pelo diagnóstico mais rápido pelo SUS, pelos programas, né, mais de públicos, alguns medicamentos não sendo aprovados no esquema de tratamento público, que acho que era até o rituximab que eu falei aqui. Então, isso acabava comigo, porque eu falava, cara, eu tenho consciência por eu trabalhar numa empresa que tinha um plano de saúde ali, eu tinha uma condição melhor, mas eu via casos de pessoas que dependiam da ambulância da prefeitura para trazer famílias que estavam dormindo dentro do quarto do paciente, porque às vezes não tinha. Então, assim, eu saí do hospital, depois do tratamento, muito envolvido em alguns projetos que eu fico triste de falar que eu realmente, com o tempo, com a rotina da vida, eu fui deixando um pouquinho, mas eu acho que vale todo mundo que estiver ouvindo aí, eu também, cabe a mim retomar, porque, gente, igual você falou, a rede de apoio, se ter gente perto, isso é um diferencial para quem está vivendo isso. Sabe o que acontece? A gente é rede de apoio de um monte de gente aqui. Eu sabia? sinto isso. Então, acho que a sua história ela é inspiradora, ela traz motivação, ela é motivacional aqui, porque o processo ele não é fácil. A gente não, em nenhum momento a gente coloca aqui que existe facilitador aqui, mesmo tendo acessos diferenciados. A gente quer tentar passar um pouco do que pode ser feito. Então, a gente quer trazer solução na sua planilha de gestão. A gente dá a problemática, mas a gente também tenta dar a solução. Exato. Porque é isso que a gente quer fazer nessa dinâmica aqui de um podcast. Porque o que motiva a gente, na verdade, Guilherme, é trazer essa reflexão. Vamos tentar fazer uma geração de pessoas que pensam o câncer de forma diferente, profissionais que esclarecem dúvidas, uma vez que essa rede de apoio às vezes não é unânime que ela seja tão bem formada quanto a sua, felizmente, né? E infelizmente para muita gente. E que a gente possa, né, se dar as mãos aqui e fazer essa comunidade e refletir cada vez mais informações. Inclusive, quem tá aí assistindo e acha que esse papo aqui com o Guilherme que foi sensacional e que a gente infelizmente tem que caminhar para o fim, que acha que fez sentido e que tá reverberando aí a conversa sobre fertilidade, sobre rede de apoio, sobre suporte, sobre espiritualidade, sobre confiança em si, né? Sobre confiança no processo. Mais do que isso, né? Sobre viver o processo. Clica aqui, segue a gente, continua seguindo, tem muita história legal por aqui, compartilha. A gente sabe que às vezes a fala do outro pode impactar mais que a fala da gente, né? Santo de casa às vezes não faz milagre, mas às vezes a fala do outro aqui vai trazer um monte de reflexões importantes para quem está vivenciando esse e outros processos. O linfoma tem cura quando diagnosticado numa fase precoce. Existem linfomas e linfomas, gente, existem N tipos, de mais de 200 tipos de linfomas. O Guilherme aqui trouxe para nós a reflexão de um tipo de linfoma, porque senão a gente também não gosta de espalhar a informação de que tudo é unânime, que tudo é igual. Não vai guardar o hipercevade que ele fez aqui como sendo receita de bolo, não, porque tá errado, beleza? Vamos passar pro médico, vamos tocar a bola para a equipe médica poder decidir o que é melhor para você. E enquanto isso, a gente segue aqui só expectante nessa história maravilhosa, que terminou muito bem, infelizmente. Feliz Dia dos Pais, né? Que você tem um Dia dos Pais maravilhoso com a sua família, que é sensacional, né? Que a Luísa cresça com a expectativa de viver, né? De viver, porque eu acho que você trouxe aqui pra gente foi vida, foi espírito de viver. E a gente quer isso mesmo, a gente quer viver com o câncer ou apesar dele e, se possível, a despeito dele, né? Com Sem certeza. ele aí, que a gente não vai romantizar. Luiz é uma felizarda, viu? Deixa seu recado pra ele. Obrigado. Pai maravilhoso. Além de deixar o convite para frequentar o ano que vem o Pacato Cidadão, que a gente já é estimado aqui. Botar o bloco na rua aí. Saber de um Botar o bloco bloco na rua. legal de carnaval. Passa aí sua mensagem. Pacato, homenageando Minas Gerais aí, né? Mas, pessoal, só agradecer, né? Essa é uma história que eu já contei algumas vezes para amigos próximos. Eu contei isso às vezes uma vez na igreja, porque depois em agradecimento eu fui lá, dei o testemunho, e posso falar, todo o tratamento, toda a equipe que me atendeu, tudo isso, claro, foi a base para minha cura, mas ouvir pessoas curadas foi o que mais me impulsionou e mais me fortaleceu. Teve um determinado momento no tratamento
que eu pedi para a equipe a visita de pacientes curados. Olha que legal. Porque eles falaram assim, eles pensaram que o meu tratamento ia durar 5, 6 meses. E quando viram que tinha que continuar nos outros demais ciclos do IPCVAD lá, eles falaram, pô, Guilherme, nós vamos estender um pouco mais. Aí eu, num tom de brincadeira, falei, então já que vocês estão descumprindo o combinado, cada ciclo a mais que nós fizemos, eu quero 2 pacientes curados aqui no quarto. E eles falaram assim, Guilherme, como que eu vou achar esse pessoal? Eu falei, olha, não sei, se vira. E eu recebi realmente, não foram 2 por ciclo, mas eu recebi ali umas 4, 5 pessoas que até hoje eu tenho contato. E o testemunho deles de estarem curados me fez muito bem, porque o próprio tratamento avança em tecnologia, em qualidade, e eles me viam no 5º, 6º ciclo, eu tinha pezinho no quarto que eu fazia, eles falaram, não acredito, no 5º ciclo eu ia de cadeira de roda para casa. Legal. Então eu fui vendo também que a própria medicina também está se estruturando para potencializar a cura, né? Então eu espero que essa mensagem minha sirva também para fortalecer muita gente. Estou à disposição, se alguém quiser também me encontrar depois no café, é só me achar aí. A gente tem certeza que essas histórias inspiram e foi por isso que a gente resolveu criar esse espaço aqui, né? Quando a gente fala do tratamento, dessa caminhada que muitas vezes é difícil, quem tá do outro lado não acredita muito, né? Então, quando a gente traz pessoas reais que já passaram os perrengues todos, né? Que você tá contando aí. Sim. Então, a gente mostra que o caminho, depois que a gente conta, parece fácil, mas na época definitivamente não foi. Mas que tem uma luz no fim do túnel, né? Que dá pra melhorar. Então, é muito bom a gente ver pessoas que estão tão bem e que com certeza vão inspirar outras. Então, gente, o papo aqui é sempre sobre algum assunto relacionado ao câncer, que seja história, que seja um especialista. Quem tá assistindo tem certeza que tem alguém que pode, que vai gostar de saber, né? Que vai ficar mais animada, às vezes mais confiante para seguir no seu tratamento. Então, nos ajude a compartilhar, porque aqui a gente pode falar de câncer sim.